Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, tome o seu assento. Você que está dentro do seu carro, por favor, continue sentado. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos nesse final de tarde. Tem sido dias diferentes aqui no sul da Flórida, esses últimos. Mas o Senhor tem sido conosco todos esses dias, nos abençoado, nos guardado, nos dando o seu ânimo, nos mostrando o caminho pelo qual devemos andar. E nós somos agradecidos ao Senhor por causa disso, porque Ele nunca nos falta. Se tem uma pessoa que nunca nos falta, é a pessoa do Senhor nosso Deus. Jesus está sempre presente. Pelo seu Espírito, através da sua presença, através da sua palavra, através do seu conselho, o Senhor Jesus Cristo está sempre presente. Pelo que adoramos o seu nome nessa tarde, agradecemos a Ele pela sua presença na nossa vida e pela oportunidade que Ele nos dá de viver para a glória do nome dEle. Eu quero agradecer também a pessoa do meu pastor Joel Freire Costa, pela oportunidade que o nosso pastor sempre nos dá, pelo carinho que ele tem para com o nosso coração. Tem sido aqui, durante todo esse tempo que temos estado na casa do Senhor, servindo na casa de Deus, um pai para nós. É o nosso pai, tem nos servido como pastor, como pai, como amigo, como irmão, cuidado da nossa alma, e nós somos muito agradecidos a Deus pela liderança dele sobre as nossas vidas, ao pastor Luciano, um amigo também que já é de longas datas, né? Temos servido a Deus juntos aqui, que ontem também nos ministrou uma palavra da parte de Deus maravilhosa, e qual estamos agradecidos de estar na casa de Deus nesse final de tarde. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é a respeito da nossa identidade diante do Senhor nosso Deus. É muito importante que aquele que se achegue a Deus, a palavra em Hebreus fala, em primeiro lugar, creia que Deus exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Só que, quando nós ouvimos essa palavra e quando o escritor aos Hebreus nos mostra isso, ele nos indica o objetivo da nossa caminhada, nos aproximarmos de Deus, chegando ao lugar que é o porto seguro à sua pessoa. Só que toda caminhada, toda navegação, toda travessia, existem pelo menos dois pontos, o ponto de partida e o ponto de chegada. E para que você consiga alcançar o ponto de chegada, que o escritor aos Hebreus diz que é a adoração a Deus, onde há galardão para aquele que alcança chegar ao Senhor, existe o ponto de partida, que é você. Quem somos nós diante do Senhor? Qual que é a nossa identidade quando nos aproximamos a Deus para adorá-lo? A palavra de Deus e a leitura que nós vamos fazer agora nessa tarde, no Evangelho segundo escreveu São João, a partir do capítulo 1, começa demonstrando as credenciais de Jesus antes da sua encarnação. Quem é o Senhor Jesus Cristo? E para nós que conhecemos passado, presente e futuro, não conhecemos porque sabemos o que vai acontecer, mas conhecemos porque entendemos que existe passado, presente e futuro. Para Deus não existem as limitações do passado, do presente e do futuro, ele está fora do tempo. Então, para que nós entendêssemos isso, João começa o seu evangelho falando a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo antes da criação de todas as coisas. Ele demonstra para nós a sua identidade. E a partir do versículo 11, ele começa a apresentar algumas outras identidades que é importante que entendamos isso para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Então acompanhe comigo aí, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, a partir do versículo 11, diz assim a sua Bíblia e a minha também. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem ao seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da de Deus. Aleluia. Mas nasceram da vontade de Deus. É tão importante essa passagem, irmãos, porque ela, em primeiro lugar, nos revela que o plano eterno de Deus tinha como princípio, como objetivo, alcançar aqueles que a profecia dizia, as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse isso por diversas vezes durante o seu ministério, que ele tinha vindo para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel.
João já começa dizendo na primeira parte do seu evangelho, que eu acredito que é o evangelho que mais demonstra a divindade do Senhor Jesus Cristo. Dos 4 evangelhos escritos, com certeza é o mais profundo na sua revelação divina da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele começa falando já desde o início que aquele plano estabelecido por Deus para que o Senhor Jesus Cristo tinha vindo atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, já estava com problemas, não por conta que o Senhor não era poderoso para alcançar os perdidos da casa de Israel, mas porque Israel não reconheceu ao Senhor Jesus Cristo. Alguns versículos antes, o versículo 9 começa dizendo assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. O versículo 11 continua dizendo. Então você percebe que logo nesse início do evangelho, ele demonstra que existia um plano de ação da parte do Senhor Jesus Cristo, mas não existia identificação por parte daqueles que haveriam de ser alcançados. Só aí nós já podemos parar na primeira parte da identidade. É tão importante saber quem nós somos no contexto espiritual pelo qual nós estamos inseridos, que ele pode ser a diferença entre alcançarmos uma bênção de Deus pré-estabelecida ou não. Sabemos quem nós somos enquanto caminhamos com Deus é tão importante que ele pode ser a diferença entre nós recebemos uma bênção que Deus já pré-estabeleceu para nós ou não. Porque eles não reconheceram ao Senhor Jesus Cristo, nesse momento a Bíblia fala que por conta que eles não receberam, o Senhor Jesus Cristo então já havia preparado para si um povo especial. A partir do versículo 11, ele fala assim: mas todos quantos o receberam, agora não apenas aqueles que ele tinha vindo para eles, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora ele demonstra que por conta daquela receptividade desse povo pelo qual ele havia vindo, eles eram recebidos agora não simplesmente como um povo ou uma nação, eles eram recebidos como família. Muito melhor, irmãos, do que morar na mesma rua do prefeito. Muito melhor do que ser amigo do capitão da guarda. Muito melhor do que ser conhecido do rei ou amigo da casa do rei. Muito melhor do que isso é ser filho de Deus. Essa é a identidade mais alta que você pode alcançar. O ponto na sua vida mais alto que você pode chegar é ser reconhecido pela parte de Deus como filho de Deus. E o que é uma identidade? A identidade é o conjunto de caracteres próprios ou características próprias e exclusivas, com as quais se podem diferenciar as pessoas, animais, plantas, objetos inanimados uns dos outros, quer diante do conjunto das diversidades, quer ante aos seus semelhantes. A identidade é o que faz de você, você. A identidade é o que transforma você em você. É a sua característica pessoal que te diferencia de todas as outras pessoas ao redor do mundo. Mas na nossa identidade existem semelhanças entre nós, entre eu e você existem semelhanças. E naquilo que nos assemelhamos, onde nós somos iguais. Por exemplo, eu achei maravilhoso quando eu pensei nisso, que o Senhor Jesus Cristo, quando revela, o Espírito de Deus, quando revela isso a João, ele leva em consideração uma coisa muito importante. Deus sabia que nem todos nós nasceríamos numa família feliz. Deus já tinha consciência, e eu sei que eu estou falando para pelo menos uma pessoa, mas para muita gente também. Deus sabia que você não nasceria numa família feliz. Ele entendia. Ele sabia que o conjunto de elementos pelo qual você chegou a esse mundo não daria a você substância para ser satisfeito com aquilo aonde você foi inserido. Ele sabia disso. Agora, ele também sabia que mesmo estando inserido numa família infeliz, ele havia preparado uma porta e deixado uma porta aberta para que você alcançasse a felicidade. Não que você queria, mas que ele queria para você.
Deus sabia. Quando ele fala para João, e quando é expresso a João, que aqueles para que eles veio o qual não o receberam, mas existia uma porta aberta para o recebimento, e o recebimento transformaria a história. E o recebimento transformaria a filiação e a família. Por isso que ele diz que o nascimento não é fruto de relações humanas, mas uma relação de um amor divino. Nós estamos inseridos dentro da esfera, do campo de sociedade onde estamos. Nós estamos inseridos na família onde estamos. Nós estamos inseridos na igreja onde estamos. Por mais que muitas coisas nos frustrem, nós precisamos entender que existe aí uma porta aberta pela parte de Deus para que nós nos identifiquemos a nós mesmos e sejamos felizes. Você vai adorar melhor quando você chegar a essa conclusão. Você vai servir melhor quando você chegar a essa conclusão. Você vai sofrer menos quando você chegar a essa conclusão. A sua depressão vai embora quando você chegar a essa conclusão. Os seus estigmas vão ser deixados de lado quando você chegar a essa conclusão. Tudo isso porque o Espírito de Deus vai conseguir tomar as áreas da sua vida que ainda você não entregou para que Ele domine. Você fala assim, você pode estar pensando, né? Will, isso é muito fácil de dizer em cima de um púlpito de uma igreja. E eu concordaria com você se eu também não tivesse a minha porção pela qual eu também tivesse que chegar à identidade que Deus me deu. Eu tenho certeza absoluta que talvez alguém que me ouça agora conheça a minha história por completo. Mas se você não conhece, não é hoje que você vai ouvir. Mas eu posso lhe garantir absolutamente que eu também, na minha vida, passei pelos moldes necessários para que eu encontrasse a minha felicidade absolutamente na chamada que eu encontrei aqui, no primeiro livro de João, a partir do versículo 11. Para que eu entendesse que aquilo que me foi dito, aquilo que me foi colocado, aquilo que me foi posto à mesa para que eu comesse, rejeitando aquilo, encontrei uma mesa melhor na presença do Senhor, nosso Deus. E a primeira pergunta que nós podemos fazer a respeito da identidade é: como eu me conheço? Como eu me enxergo? Para isso eu gosto de lembrar de Moisés. Moisés, quando é encontrado por Deus, ele fala assim: Senhor, eu sou um homem de língua pesada. Agora, o conhecimento é alguma coisa interessante, pastor, sabe por quê? Porque até pouco tempo atrás, 40 anos atrás, antes dessa língua pesada, Moisés andava de peito erguido, de peito cheio, cabeça erguida, pelas ruas do Egito, se achando o libertador dos seus irmãos. Até o dia que ele mata um outro egípcio, e como alguém que estoura um balão de ar, o seu peito desinfla, e ele sai correndo, fugido, para não ser capturado. 40 anos depois, quando toda a pompa tinha ido embora, quando todo o auto-reconhecimento havia ido embora, quando havia sobrado apenas um pastor de ovelhas alheias, porque as ovelhas não eram dele, as ovelhas eram do sogro. Quando apenas isso havia sobrado, um homem que era a sombra daquilo que ele foi treinado para ser, Deus o chama para um trabalho. E a primeira coisa que vem à sua mente fala assim: Senhor, eu não sou ninguém. Como é que eu vou fazer isso? Você se conhece? Você já chegou à conclusão de que você chegou ao fim de você mesmo? De que sozinho você não consegue levantar a sua vida ao patamar que você acha que teve um dia? E eu repito, ao patamar que você acha que você teve um dia. Quando Deus encontra, por exemplo, com Gideão, malhando trigo no lagar, você lembra da história? Gideão está malhando trigo no lagar, o anjo aparece para ele e fala assim: varão valoroso. Ele: eu? E eu gosto disso que ele fala, porque ele faz uma dinâmica a respeito de quem era ele. Eles eram uma nação que estavam sendo dominadas pelos midianitas. E ele fala assim: olha, nós já somos uma nação menor. Dentro da nação menor, a minha tribo é menor. Dentro da menor tribo, a minha família é menor. Dentro da menor família, eu sou menor. Ele fala assim: nessa região inteirinha aqui, se tem uma pessoa pequena para fazer qualquer coisa, sou eu. Mas quando Deus o olha, encontra nele valor e o chama para alguma coisa. Ele se conhecia. Ele sabia quem ele era.
Ou, por exemplo, algumas pessoas que já foram mais arrogantes diante de Deus. Por exemplo, Caim, quando se encontrou com Deus, depois que foi advertido pela sua má oferta, ele fala assim: acaso sou eu o guarda do meu irmão? Alguém que não se considera suficiente para ter uma posição de serviço àqueles que estão em volta de si. Você se conhece? Você é do tipo de pessoa que de repente fala assim: isso não é problema meu, cada um, cada um. Quando você você olha internamente, quando você faz uma introspecção, quem você vê dentro de você? Aí vem a segunda pergunta, depois que você chega a essa consideração, como é que as pessoas te conhecem? Como é que elas enxergam você? E algum tempo atrás eu preguei alguma coisa semelhante aos adolescentes. E a primeira pessoa que veio à minha mente quando essa pergunta sobe, como as pessoas te conhecem? Eu lembrei de Elias. Quando Acabe chega para ele e fala assim: é você o perturbador de Israel? Como é que as pessoas consideram a sua chegada, a sua saída? Você tem sido um valor agregado aos lugares onde você chega? Ou você tem sido uma subtração de energia, de alegria, aonde você aparece? É duro, às vezes, quando nós olhamos e percebemos que a nossa presença tem trazido mais tristezas do que alegria. Sabe, às vezes a gente aprende isso muito no nosso curso de liderança. Principalmente você que lidera um grupo, você que lida com um povo. Uma coisa que nós precisamos sempre ter consciência é que as mazelas pessoais internas nossas não são culpa das pessoas a quem nós estamos servindo. Elas às vezes não precisam de saber aquilo que nós estamos passando. Às vezes você tem passado, ou no caso, eu sei que muitos de nós temos passado, o tempo do desprezo, da ignorância das pessoas quanto a nós. Quando Elias é assunto aos céus e Eliseu passa a trabalhar, e alguém pergunta se tinha alguém que era profeta ainda no povo de Israel, porque Eliseu não foi apresentado por Deus ao povo. Olha, levantem-se agora, meu profeta Eliseu vem andando. A autoridade pelo qual ele foi conhecido foi quando os milagres foram aparecendo. As pessoas não vão conhecer você no dia que você for apresentado na frente de algum lugar. Elas vão conhecer você quando os resultados da mão de Deus sobre a sua vida começarem a aparecer. É necessário esperar os resultados da mão de Deus na nossa vida aparecerem para que as pessoas conheçam quem nós somos. Diante de Deus, não diante de nós mesmos. Veio a pergunta do rei por volta do capítulo 4 do segundo livro das Reis. Escuta, do primeiro livro dos Reis, do segundo livro dos Reis. Escuta, tem alguém ainda profeta em Israel? Tem um moço que deitava água sobre as mãos de Elias. Ele não tinha nome. Dizem que ele é profeta. Ele era aquele que, quando Elias sujava a mão, ele lavava, jogava água em cima. Eliseu. O homem que fez o dobro dos milagres do Elias. Era conhecido apenas como o homem que deitava água sobre as mãos de Elias. Saul, por exemplo, quando foi reconhecido pelo povo, do ombro para cima não havia ninguém semelhante a ele em Israel. Davi, ainda falta o menor. Tem no pasto ainda um moço pequeno, franzino, pastor de ovelhas. Está lá, chama. Ninguém come enquanto ele não chegar. Mas um pouquinho para frente, quando você acompanha o texto, quando Saul buscava alguém para que tocasse harpa para ele, assim, tem Davi, filho de Jessé, o belemita, que é homem, é moço bom, sisudo, de gentil aspecto, sisudo de palavras e sabe guerrear. E toca bem, ponto e vírgula, e o Senhor é com ele. Manda chamar. Glória a Deus. Como as pessoas te conhecem? Ao Senhor Jesus Cristo, certa vez disseram: não é esse filho de José, o carpinteiro? Como é que nós temos sido conhecidos? Mas sabe, entre essas duas identidades, como eu me conheço, como as pessoas me conhecem, a mais importante é o que é que Deus conhece ao meu respeito. A Abraão, o Senhor dizia assim: não diria eu tudo o que vou fazer ao meu amigo Abraão?
Eu não vou falar para Abraão as coisas que hão de suceder. A Judas, ele deu uma palavra difícil, ele falou assim: por que você deixou Satanás entrar no seu coração? A Daniel, quando ele apareceu a Daniel, ele falou assim: homem muito amado. A mulher samaritana lhe disse: já tiveste 5 maridos, e os que tens não é seu. A Pedro ele disse: tu me amas. A Davi ele disse: achei para mim um homem segundo o meu coração. Como é que Deus tem te conhecido? E como é que você tem conhecido a Deus? Jó, no pior da sua vida, ele falou assim: eu conheço a Deus, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Paulo ele falou assim: eu sei que ele é fiel para guardar o meu depósito. Pedro falou assim: Senhor, tu sabes todas as coisas e o Senhor sabe que eu te amo. Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Tiago falou: nele não há mudança nem sombra de variação. Quando Deus se apresenta a Moisés, para que Moisés conhecesse ao Deus que agora ele iria servir, para que ele saísse da figura de Jó: antes eu tenho te ouvido falar, mas agora os meus olhos te veem. Para que ele saísse dessa figura, ele fala assim: olha, é o seguinte, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E eu acho isso tão bonito, porque a aplicação disso é muito simples. Eu sou o Deus que te fiz promessa, eu sou o Deus que te cumpri a promessa, e eu sou o Deus que me mantenho fiel, mesmo quando você tropeça na promessa que eu te dei. Eu sou o Deus que se mantém a mesma pessoa. Deus não ficou com vergonha por causa da nação de escravos. Deus não sentiu vergonha pelo povo que era escravo. Ele falou assim: eu transformo o povo no escravo, numa nação santa, num povo sacerdotal. A conclusão, então, que a gente chega é essa. Mediante a tantas coisas que o Senhor tem nos apresentado, mediante a tantos convites que Ele tem nos feito, quem nós queremos ser no Senhor? Será que ainda a gente vai continuar olhando para a identidade pessoal que nós nos agregamos? Será que o que nos faz as pessoas que nós somos é algum diploma na parede ou a falta dele? Será que o que faz o que nós somos é a quantidade de pinga na nossa cabeça que nós conseguimos manter? Será que o que nos define como pessoas é a quantidade de débito que nós temos nos nossos bolsos? Ou a quantidade de dinheiro que nós alcançamos? É o score do seu credit score que fala quem você é? É o carro que você dirige que diz quem você é? É aquilo que você tem capacidade para dar aos seus filhos quem diz que você é? Eu prefiro ficar com essa realidade. Quem diz quem eu sou é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele me disse que eu sou filho de Deus. E que eu não nasci porque o meu pai e minha mãe se ajuntou. Eu não nasci porque surgiu uma guerra por aí e eu acabei sendo um acidente. Eu não surgi porque alguém esqueceu de tomar o anticoncepcional no dia determinado. Eu não nasci porque se fez um acordo e precisava de uma criança para fazer um pacto matrimonial. Não, eu nasci porque Deus desejou que eu nascesse e desejou uma vida para mim e me deu um propósito e hoje eu posso adorá-lo, porque não só eu conheço, mas eu também sei para onde eu vou. A realidade da nossa identidade, da nossa vida, não pode estar amarrada nas nossas frustrações ou nas nossas bem-aventuranças. Ela tem que estar amarrada tão somente de que o Senhor nos ama e tem uma vida melhor para nós. O salmista, quando contemplava a vida, Davi fala isso por volta do Salmo 16. Ele fala assim: Senhor, eu cheguei a uma conclusão. Não tenho bem maior além de ti. Eu cheguei assim, eu não tenho mais nada. E quando Davi escreve isso, os maiores dos historiadores concordam que ele já está sobre o trono, reinando há muito tempo. Ele já tinha passado o tempo das ovelhas, ele já tinha passado o tempo da perseguição, ele já tinha passado o tempo do reinado em Hebrom, ele já tinha trazido a arca de volta para Jerusalém, ele já morava numa casa de cedros e havia ouvido promessas de Deus e mais promessas de Deus, ele já havia se caído em pecado e sido perdoado.
E quando ele chega no panorama da sua vida, um panorama de glória, de conquistas, de renovo, de segundas chances, de bênção de Deus, de família restaurada, de família passando por problema, de reinado em ascensão, de reinado passando por ameaças. Quando ele pega todo o catado da sua vida, tudo aquilo que ele conseguia e tinha chegado à conclusão, ele olha para tudo isso e fala assim: Senhor, eu cheguei à conclusão maior, que a melhor coisa que eu tenho na minha vida é saber que o Senhor é Deus sobre a minha vida e minha casa. Essa identidade, irmãos, o dia da depressão não apaga, o dia do problema não tira, o dia do documento negado não afasta, o dia que o médico dá para você uma sentença de morte não tira, ele não consegue tirar do seu coração e da sua alma, quando você entende na sua mente e no seu coração que Deus lhe chamou para alguma coisa maior. Mais uma vez eu pergunto, quem você deseja ser? Eu tenho isso por certo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala assim, a respeito da nossa identidade em Deus. Olha, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, não dará também todas essas coisas? Eu gosto de parafrasear na versão Will Gutnick lá de Tupã. Se Deus não poupou nem Jesus, você acha que Ele vai te negar essa mixaria? Se você acha que Ele parou a sentença de morte que havia contra você, se Ele gastou o que Ele gastou para que você tivesse uma identidade nova nele, você acha que Ele vai desistir do plano dele na sua vida por conta do tempo? Sabe o que pode apagar esse tempo? É se você fizer como esse povo aqui, veio para o que era seu e os seus não receberam. A única coisa que afasta você de adquirir por completo essa identidade que Cristo promove em você através do Espírito Santo de Deus é se você desistir. E nessa tarde eu te peço, por gentileza, não desista. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não desista de se parecer mais com Jesus. Não desista de se afastar dos seus estigmas e aceitar aquilo que o Senhor Jesus Cristo promoveu para a sua vida. Não desista de olhar para as circunstâncias e tentar apagar o plano maior que Deus tem na sua vida. Não desista que espaço e tempo determine aquilo que Deus tem para fazer em você. Não permita. Eu queria pedir ao pastor Gui, se eu pudesse fazer uma oração para terminar. E antes de fazer essa oração, eu quero terminar um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, talvez você já saiba de cor. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10. Alguns versículos antes, ele está falando assim para o povo de Israel. Olha, quando Deus separou as porções dos povos, ele tomou para si a contagem dessa porção para Israel. Porque Jacó se transformou a sua herança. E como é que ele achou Jacó? Achou-a num emo do deserto, solitária e cercada de uivos. Quando Deus achou Jacó, Jacó estava mal. Jacó era conhecido como alguém que mentiu a respeito de quem era, alguém que mentiu porque disse que era uma outra pessoa para receber uma bênção no lugar. Jacó trocou a sua própria identidade. Jacó, como muitos de nós que tentam parecer homens santos pela aparência externa, não porque receberam o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eles acham que a justiça própria é que pode alcançar alguma coisa. Jacó tentou com a justiça própria. Ele falou assim, se o padrão do pai é ser caçador, se o padrão do pai é cozinhar o guisado que ele gosta, se o padrão do pai é ter um corpo com pelos aparecendo, eu vou na ideia da minha mãe e vou parecer no padrão do meu pai. Eu vou nessa ideia errada de consciência maldita e vou tentar copiar aquilo que Deus deseja. E é óbvio, no texto você percebe que Isaac, do começo ao fim na bênção, sabia que alguma coisa estava errada, sabia que alguma coisa era da boca para fora, sabia que alguma coisa não fazia sentido. Sabe por quê? Ele volta com a caça muito cedo. Escuta, ser transformado leva tempo. Mudar de identidade leva tempo, pastor. Não é do dia para a noite. Às vezes a gente está pregando hoje e as pessoas acham que essa pessoa que Deus permitiu e com muito custo
muito esforço da parte do Espírito de Deus em insistir com a nossa vida, para nos melhorar, para fazer com que a gente tivesse hoje capacidade de falar, contar o nosso próprio testemunho. Acho que foi do dia para a noite. Acho que foi do dia para a noite que nós aprendemos e acordamos a saber os versículos da Bíblia e sabendo versar a palavra de Deus. Acho que foi do dia para a noite que nós conseguimos alcançar um diploma teológico, ou então conseguir um trabalho dentro da igreja, um trabalho dentro da obra do Senhor. Foi do dia para a noite, não. O Espírito Santo de Deus insistiu muito comigo. Foram muitos dias de fracasso, de problemas, de tropeço, e ainda são, porque não cheguei ainda onde Deus deseja que eu chegue. Preciso melhorar demais ainda, todos nós. Mas tem muita gente vindo na presença de Deus com guisado pronto. Tem vindo na presença de Deus com a caça pronta para buscar a bênção do Pai, sem ter formado a identidade ainda dentro de si. Só que o Pai sabe que foi rápido demais. O Pai sabe que foi rápido demais. O processo da formação da identidade demora tempo. Demorou tanto tempo que para que ele trocasse realmente de nome, ele passou ainda por muitos infortúnios na vida. Foi enganado, foi passado para trás. Mas sabe de uma coisa? O mesmo Deus que não desistiu de Jacó, não desistiu de mim, não desistiu de você, é o mesmo Deus que continua não desistindo de imprimir a identidade dele nas nossas vidas. E Deus insistiu com Jacó, até o dia na travessia do Jaboque, que ele se encontra com Jacó e fala assim: Jacó, meu filho. Não fala Jacó, mas ele pergunta para ele, fala assim: qual que é seu nome? Fala para mim seu nome, para mim te abençoar. Eu tenho certeza absoluta pelo Espírito de Deus que naquele dia Jacó se lembrou da última vez que perguntaram o nome dele por causa de uma bênção. E ele chegou à conclusão que a melhor maneira de alcançar a identidade que Deus tem para nós é confessarmos a Ele qual é a nossa hoje. Quer começar o tempo da transformação? Fala para Deus como é que as coisas estão hoje. Abra o coração diante de Deus como é que as coisas estão hoje e veja a sua identidade mudando para a glória do nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Ela fala o âmago do nosso coração, ela fala no mais profundo das nossas fibras, Senhor. Ela transforma, Senhor, Pai, a nossa vida de uma maneira, Pai, que nada mais consegue, a tua palavra faz. Ela nos faz lembrar da nossa filiação do Senhor, Pai. E como mesmo nós estamos tão longe, Senhor, o Senhor nos trouxe para perto. Recebe a adoração dos seus filhos, ó Pai, que foram transformados pelo Senhor hoje. Recebe, Senhor, Pai, a adoração daquilo, Pai, que o Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, por aquilo que o Senhor tem transformado em nós e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, porque fiel é o que prometeu e nós vamos chegar lá, Senhor, porque o Teu Espírito Santo não nos abandona, Senhor. Continua falando no nosso coração, Senhor, e aceita, Pai, o nosso pedido, Senhor, de queremos parecer mais com o Senhor no dia de hoje. E para a glória do Teu nome, Senhor, nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, pela oportunidade, em nome de Jesus.